paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou e é por isso que estamos alegres. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele quando eu vier achar o segundo. São poucos que querem buscar a presença do nosso Deus. Então, bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados em estar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Nós vamos estar fazendo mais uma oração, vou estar louvando os dois louvores e vamos estar entrando na palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos terminar mais um pouco que você viu, mas eu creio que é importante que nós venhamos buscar a nossa vitória, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui meu filho veio hoje, glória, o Cauã aí. A glória de Deus, esse menino está uma bênção, é um orgulho para o pai, né, irmãos? Ele está na Assembleia lá, mas eu creio que Deus permitiu até aqui conosco também. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra, meu Deus, nessa noite, Pai da glória, em concordância com o pastor Israel, meu Deus, onde teu filho já acabou de orar, Senhor, agora eu dou continuidade a esse trabalho. Tome direção, repreenda toda a fúria, repreenda toda invertida, repreenda todo roubador de mensagem, meu Pai. E use poderosamente nessa noite. Nos abençoe, prepara os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Vamos adorar só uns louvores para a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. A gente quer ganhando com a bênção. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, cante a Deus, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, né, irmão? Louvado seja Deus. Pare, o hino que eu louvava muito em Salvador, né? Antes da palavra. Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus vai falar. Fique em silêncio e comece a orar, porque Deus em nosso meio vai falar. Aleluia. Deus tem uma palavra para você.
quem quiser. Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia, ele fala ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Igreja, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. A guerra aí, né? O pessoal assistindo o jogo. Mas eu creio que estamos aqui louvando o nosso Deus. Queridos, eu creio que... Você deu tela, que você também. Eu creio que Deus ele vai enviar homens e mulheres para esse lugar. Eu creio que logo, se Deus permitir, os irmãos vão estar louvando aqui na frente para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Ali o nosso Daniel que chegou. Da glória a Deus abençoe. Amém. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Querido, abra vossas Bíblias. Vamos pegar uma mensagem bem conhecida, mas a palavra de Deus se renova todo dia. Livro de Lucas, de seu capítulo 19, de seu versículo 1. Lucas 19, 1. Ontem foi uma bênção, né? A glória de Deus, bênção de Deus, né? Deus se fez presente e eu creio que hoje ele vai se fazer presente. Já está presente no nosso mundo, amém? Lucas 19, amado. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Era este homem um dos principais publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um pecador? E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis aqui eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. E disse Jesus: ouve e veio salvação a esta casa, porque também és o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar a todos que está perto. Amém? Sente adorando esse Deus. Estamos diante de um contexto bíblico poderoso, mano. É uma palavra muito eficaz, pastor Israel. Deus, ele é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, e ele não deixa ninguém passar vazio sem ouvir a palavra. E a Bíblia nos conta uma história muito poderosa, uma história eficaz, uma história viva e verídica para nossas vidas. A Bíblia nos conta que o nosso Deus ia passando em Jericó e havia um homem por nome Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era rico, né? Só que Zaqueu ele tinha um defeito, pastor Israel. Além dele ser rico, ele cobrava os impostos, né? Ele puxava dinheiro, ele subia em cima do povo. Glória a Deus. E Zaqueu ele ouviu falar de um Deus todo-poderoso. Ele ouviu falar de um Deus poderoso, e quando ele viu com os olhos que Jesus ia entrando naquela cidade com o nome Jericó. Só que Jesus ele não ia entrando sozinho. Jesus ia entrando e a multidão acompanhava. Toda vez que Jesus operava qualquer milagre, a multidão acompanhava Jesus. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, a multidão acompanhava. Você vê que Jesus pregava perante os doutores, a multidão acompanhava. Porque o homem era um homem jovem
Era um homem usado pelo Pai. Deus dava graça. E Zaqueu viu que não tinha possibilidade, pastor Israel, de ver Jesus. Por quê? Por causa da multidão. Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. E também Zaqueu, ele era de pequena estatura. Haja vista que Zaqueu, em ser de pequena estatura, ele não tinha possibilidade, ele era bloqueado pela multidão. Imagine você, Anã, pequeno, e a multidão na sua frente. Você não vai alcançar. Você não vai avistar o que está lá na frente. Zaqueu criou uma estratégia, uma estratégia. O que foi que ele fez? Ele se adiantou, acredito eu, e subiu em cima de um pé de figueira brava. Olha só a sabedoria do homem. Subiu em cima de um pé de figueira brava e lá em cima ele ficou, esperando Jesus passar por ali. Jesus é aquele que vê um homem. O homem ele pode estar lá do Japão, ele te vê. O homem pode cavar uma cisterna, mas Deus ele te vê. O homem pode se esconder. Eu vou entrar na palavra nessa noite. O homem pode se esconder das tuas lideranças, mas Deus ele te vê. O homem pode fazer as coisas que não agradam a Deus, mas Deus ele te vê. Por quê, pastor? Porque os olhos de Deus estão como chama de fogo. Aí quando Zaqueu subiu em cima do pé de figueira, eu vou pegar bem detalhado, um pé de arvoredo, e Jesus se aproxima, Jesus já tinha visto Zaqueu, Jesus bate o olhar em Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Quando Jesus ele falou isso para Zaqueu, despertou uma ira, uma fúria nos escribas, nos fariseus, nos homens que acompanhavam, e falou: qual homem que será hóspede de um pecador? O povo murmurou: qual homem que será hóspede? Queriam criticar Jesus, como se fosse que Jesus não podia entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu é pecador. Estou pregando bem, explicar para vocês entenderem isso. Hoje em dia existe isso, só porque você está vivendo um momento de angústia, de aflição, ou você ainda não é liberto, fuma um cigarro, ou bebe uma cerveja, ou pratica. Tem gente que não olha para você, mas nós que somos homens de Deus, o dever da gente é o que, meu pastor? É cuidar, é abraçar. Estou pregando bem detalhado para entender. É cuidar daquela ovelha para que não se perca. Então Jesus ele falou: Zaqueu, hoje me convém posar em tua casa. Por causa disso despertou uma fúria nos homens, ao homem que será hóspede de um pecador. Aí Jesus repreendeu na mesma hora: eu não vim, né? Eu não vim, mas eu vim para aqueles de arrependimento de coração, porque tu és também o filho de Abraão. Nessa noite vocês são filhos de Deus, vocês têm o chamado de Deus. Então nessa noite, crie uma estratégia para chamar a atenção ao teu Deus. Ore a Deus, busca a Deus, chame a atenção do seu Pai. Está difícil, não aguenta mais, chame a atenção dele, porque Deus tem promessa para nos abençoar. A Bíblia diz: para onde irei vós, se só eu tenho palavra de vida eterna? O mundo passa, a concupiscência da carne também passa, o pecado passa, os desejos passam, a cachaça, o cigarro, a maconha, a cocaína, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela é permanente, ela é fiel, ela é verdadeira. Então, amados, eu creio que vocês que vieram nesta noite, vocês não vieram para agradar o pastor Israel, nem agradar a minha pessoa. Vocês vieram para agradar o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele está presente neste lugar. E eu encontrei na Bíblia alguns homens que chamaram a atenção de Deus, que confiaram no Deus Todo-Poderoso, que acreditaram no Deus Todo-Poderoso. Os homens que viviam na oração, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pedro, ele era carnal, Pedro era valente, não. Mas Pedro, ele confiava em Deus, ele procurava defender a Cristo. Pedro, ele se arrependeu e começou a fazer a vontade de Deus. E outros apóstolos. Então chame a atenção de Deus.
Como é que tu vai chamar a atenção de Deus nesta noite? Orando, consagrando, fugindo da aparência do mal, fugindo da astúcia e da cilada de Satanás. Por quê, pastor? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Bem-aventurado quem subir no primeiro arrebatamento da igreja. Porque o segundo arrebatamento, ninguém vai aguentar. Aí tu pergunta para mim, por que, pastor, não vai aguentar o segundo arrebatamento? A morte vai ser presa. O Espírito Santo de Deus já saiu da terra, porque ele já arrebatou a tua igreja. E aí, Satanás vai ser solto. O que está solto hoje em dia no mundo não é o Lucifer, hoje até. Só que o Satanás vai ser solto durante o ano. E a palavra de Deus vai se cumprir, mano. Então nós temos que buscar a presença de Deus, chamar a atenção de Deus. Zaqueu subiu em cima de uma figueira brava. E você vai subir aonde? E como é que tu vai chamar a atenção de Deus? Orando, clamando, fugindo da aparência do mal, consagrando, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Buscando a presença do nosso Criador. Porque o nosso Deus, ele vem, amado, buscar a sua igreja. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Deus, ele é o caminho. Deus, ele é a verdade. Deus, ele é a vida. Então busca, amado, a presença de Deus. Chame a atenção de Deus. Faça igual a Zaqueu. Mesmo sendo chefe de publicano, mesmo sendo um homem que extorquia o povo, mas ele se arrependeu, ele se humilhou. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Se humilha. Zaqueu se humilhou, ele saiu do pedestal. Nós temos que se humilhar. Em tudo, amado, nós temos que dar graça. Levante, vamos levantar demais, agradeça a Deus. Meu Deus, obrigado. Ah, não está conseguindo orar? Louva um louvor. Está na cozinha, louve. Está no quarto, louve. Cante, adore a Ele, mano. Agradeça a Ele, seja humilde. Porque só em nós, pastor Zé, está respirando. É um sinal de nós agradecer, né, mano? Então agradeça a Deus dessa noite. Eu fico muito alegre em ver todos aqui nesta noite ouvindo a palavra. Então, guarde essas palavras na tábua dos vossos corações. A Bíblia diz: deleita no Senhor e Ele concederá o desejo dos vossos corações. Então, deleita no Senhor. Não faça só igual a Zaqueu, faça igual a Ana. Faça igual a Esther, né? Faça igual a Abraão. Faça igual a Moisés. Moisés confiou. Imagine, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés vai crescendo ali no Egito. E Deus levanta Moisés, arranca o povo do Egito. Tira o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, porque Deus mostrou a tua glória. Moisés sabia que Deus era com ele, e depois o povo vira as costas. O povo era murmurador. Deus tirou o povo do Egito e o povo de Israel murmurava: Moisés! Olha só, mano. Olha como é um ser humano. Moisés, tu não tirou do Egito para morrer de fome. Moisés, tu não tirou do Egito para morrer no seco. Sabe qual é o defeito do ser humano hoje? É que ele não sabe agradecer a Deus. Ou seja, se Deus te deu um livramento, se Deus te deu uma porta de emprego, se você está se alimentando hoje, se você está saciando, agradeça a Deus. Não faça igual aquele povo. Porque a metade daquele povo que virou as costas para Deus, enquanto Moisés subiu lá no monte para pegar os mandamentos, né? E Moisés ia descendo, Deus falou: Moisés, quando tu descer do monte, o povo se corrompeu a metade. Quando Moisés desce do monte, sabe o que o povo estava fazendo? Cada um pegaram um brinco, né? Corrente, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Olha como é o povo. Deus tira do Egito e Deus não aceita ser trocado por ninguém, varão. Ele é único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que opera. E nessa noite Deus está dizendo assim: filho, tão somente confia. Filha, tão somente confia. Porque a tua vida está nas minhas mãos. A tua família está nas tuas mãos. Aleluia. O teu casamento está nas minhas mãos. Então não temas. Não temas. Porque o homem tem poder aí fora aí para matar. E se Deus permitir. Mas Deus tem poder para, né, mano? E ainda lançar a alma. Né, se não se converter a Cristo. Então deleite no Senhor. Porque hoje o Espírito Santo ele te abraça. Ele te diz: prepara para encontrar comigo. Amém, irmãos? É uma palavra eficaz, uma palavra poderosa. Não vamos prolongar. Mas eu creio que essa palavra nessa noite vai ficar gravada em cada coração. Confia.
Vamos pegar firme com esse Deus, irmão. Mesmo assim, cansaço, mesmo assim, vir o momento de você querer desistir, mas venha para a casa do papai. Amém? Eu poderia estar também nos deleites nessa hora, mas não, eu me esforcei mesmo com a perna doendo da cirurgia aqui, mas eu vim adorar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, ontem eu trouxe um aviso, eu não estava aqui. Quem puder sempre assim, mano, está ofertando, trazendo o seu dízimo. Sabe o que é o dízimo? Né? O dízimo você tira do que você ganha. Você tira, trazendo para a casa de Deus, para que nós possamos amanhã depois sair desse local que é a casa e nós ir para outro espaço. A tesoureira, a nossa irmã Camila, ela que vai estar organizando tudo, entrada, saída. E nós temos curso, né? Copo para beber, a ver, nós temos um alimento para o nosso comer também, né? Depois disso. Então ajude a obra de Deus. Glória a Deus. Santa Ceia vai ser sempre o primeiro domingo do mês. Aqueles que não são batizados vão se preparando, vão se dedicando a Deus e nós vamos estar fazendo a batismo para depois a pessoa estar celebrando o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso pastor Zé vai ter alguma coisa. Então, em pé, vamos agradecer. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela esse culto maravilhoso. Obrigado pela sua palavra, meu Pai. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela vida de cada um que vieram nessa noite, Pai. Abençoe o teu filho Daniel e as suas esposas, meu Deus da glória. Abençoe também meus filhos, abençoe os filhos do profeta, pastor Israel, a Camila, todos que vieram aqui nessa noite. Eu também oro aqueles que não puderam vir, meu Pai. Abençoe a vida de cada um, nos guarde, nos livre, nos restaure, nos abençoe. Toma exalma e envie homens e mulheres para esse lugar, meu Pai. Repreenda toda enfermidade na vida de cada um, todo cansaço, toda fadiga, toda a força maligna caia por terra. Eu estendo as minhas mãos de homem de Deus e apresento a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amado? Glória a Deus. Deus abençoe. Vai encerrar. Amém? Vamos.